E aí, galera, vamos à nossa segunda parte da revisão zona que introduz toda a biologia. Vem comigo! Então, pessoal, hoje é dia de falar sobre ácidos nucleicos, o último composto orgânico, claro, o dogma da bio, né, DNA, que transcreve aí em RNA, que se traduz em proteína, e ainda sobre o histórico celular e a membrana que reveste todas as células, chamada de membrana plasmática. Então vamos lá. Vamos começar falando então sobre os ácidos nucleicos, nosso material genético, que a gente tem aí DNA e RNA. Diferenças importantes entre eles. O DNA é uma fita dupla hélice, enquanto que o RNA é apenas uma fita. As bases nitrogenadas do DNA, adenina se conecta à timina com 2 pontos de hidrogênio, citosina se liga com guanina a 3 pontos de hidrogênio e tem como pentose desoxirribose. Já o RNA, as bases nitrogenadas, adenina se liga com uracila, citosina com guanina e a pentose é do tipo ribose. O que é um ácido nucleico? É uma molécula orgânica composta por uma sequência de nucleotídeos. Um nucleotídeo é um grupo fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Essa base ela pode ser púrica, adenina e guanina, ou ela pode ser pirimídica, citosina, uracila e timina. Lembrando que uma púrica sempre se liga a uma pirimídica. O que a gente observa aqui, ó? Quando eu olho a pentose, é importante eu entender que uma pentose é uma molécula composta por 5 carbonos. Cada pontinho aqui eu tenho um carbono. Eu tenho um carbono aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Percebam que o meu fosfato está ligado a um carbono 5. Numa molécula inteira, eu percebo o quê? Que esse grupo fosfato, ele se liga ao carbono 5 de um nucleotídeo e ao carbono 3 do próximo nucleotídeo que vem abaixo dele. Por que a professora está falando isso? Porque a gente sempre fala em direção 5' 3'. A replicação acontece na direção 5' para 3'. Que direção é essa? Quer dizer que ela começa aonde o fosfato está ligado ao carbono 5 e termina com o fosfato ligado ao carbono 3 do nucleotídeo seguinte, beleza? Pessoal, o que seria o dogma da bio, né? O dogma da bio é o que a gente entende por DNA que se replica em outro DNA para fazer aí mitose, por exemplo, para fazer divisão celular. Esse DNA ele pode se transcrever formando moléculas de RNA e esse RNA ele se traduz em proteínas. O processo de replicação acontece onde DNA faz outro DNA e ela é semi-conservativa porque ela sempre conserva a fita molde, ou seja, o DNA novinho ele vai ter uma fita velha, que é uma fita molde, e uma fita nova, que é a fita complementar. Por isso que ela é semi-conservativa, porque ela conserva parte da molécula antiga. Acontece na direção sempre 5' para 3'. Na transcrição, um gene ele vai produzir RNA. Então não é a molécula inteira de DNA que vai se transcrever, é apenas um pedacinho dela, que a gente chama de gene. Esse pedacinho ele contém os códigos necessários para formar uma proteína. Esse RNA ele pode ser ribossômico. O DNA, quando ele se associa a uma proteína, ele forma uma organela que é responsável pela síntese proteica, chamada de ribossomo. Ele pode ser transportador quando ele tem o anticódons e ele transporta o aminoácido lá no processo de tradução. Ou ele vai ser mensageiro quando ele contém os códigos para poder então ser traduzido aí em proteína. É o que realmente se copia as mensagens do DNA e leva até o citoplasma para lá no ribossomo a síntese proteica ser feita, tá? Na transcrição também acontece, né, de 5' para 3', mas é importante a gente ressaltar que no lugar de timina eu vou ter que colocar uracila, né? No lugar da timina, a adenina vai se associar agora à uracila. Na tradução, quem participa da tradução? Aminoácido, que é a molécula orgânica, né, que juntando a vários outros aminoácidos vai dar origem à proteína.
Eu vou ter o RNA mensageiro com os códons, o RNA transportador com os anticódons e o ribossomo, que é a organela onde tudo isso vai acontecer lá no citoplasma, beleza? Então, olha só, aqui eu coloquei para vocês o que seria a tradução. RNA formando proteína, né? Eu tenho aqui o RNA mensageiro com os códons, o RNA transportador com o anticódon, carregando aqui um aminoácido, e eu tenho aqui uma organela, né, conhecida como ribossomo, que é onde acontece então a síntese proteica. O que é interessante, olha só, nesse RNA mensageiro eu já comecei aqui com o códon auge, né, que é o nosso start códon, que ele inicia o início, né, da tradução, beleza? Gente, tudo isso acontece a nível celular, mas nem sempre soube-se da existência das células, né? Então, lá em 1665, um cara conhecido como Robert Hooke viu pela primeira vez a célula e deu nome a essa cavidade de célula, mas não sabia ele que era a unidade funcional que formaria todos os seres vivos. Em 1858, formulou-se a teoria celular, onde realmente a gente tem a proposta de que todo ser vivo é formado por célula, que célula é a menor unidade funcional que forma todos os seres vivos e que uma célula só pode ser originada de outra, né? Não tem como a gente fabricar uma célula. Se a gente conseguir fabricar uma célula, a gente tá aí fabricando a vida, né? Toda célula tem membrana plasmática, citoplasma, que é o fluido que existe dentro da célula, material genético. Esse material genético ele pode ter uma membrana nuclear e essa célula ser chamada de eucarionte, ou pode não ter membrana celular e aí eu vou chamar essa célula de procarionte. E ainda por cima organelas, que são pequenas estruturas funcionais aí que tem dentro da célula. A gente viu a célula bacteriana, célula animal e célula vegetal. A gente viu que elas têm exclusividades. Por exemplo, a célula bacteriana ela é unicelular procarionte, né? E ela tem um mini DNA chamado de plasmídio que ela usa para fazer reprodução sexuada e também faz com que ela tenha resistência aí, por exemplo, a antibióticos. Além disso, ela tem fímbrias, que são estruturas também utilizadas na reprodução por conjugação de forma sexuada, e ela tem estruturas locomotoras como flagelo, por exemplo. Já os animais possuem dentro de suas células organelas chamadas de lisossomo, que são responsáveis pela digestão intracelular, e também centríolos, que são organelas que vão ser utilizadas aí na divisão celular. As plantas possuem parede celular feita de celulose e ainda tem vacúolo, que reserva substâncias. Entre essas substâncias reservadas a gente encontra água, e cloroplasto, onde tem clorofila, que é a organela onde acontece a fotossíntese. Além dessas organelas, professora, tem uma organela que é bem interessante, que é a única organela que todas elas têm, que é o ribossomo, responsável por fazer proteína. Mas outras organelas existentes aí, tanto na célula animal quanto vegetal: complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, e um monte de organelas aí que a gente estudou, né? Mas é bom a gente sempre lembrar, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, pela produção de energia, né? E a gente tem aí retículo endoplasmático liso e rugoso. A grande diferença entre eles tá em que um sintetiza lipídio e o outro sintetiza proteína. Adivinha qual que sintetiza proteína? O rugoso, sabe por quê? Ele é rugoso porque ele tem ribossomo, e se ele tem ribossomo, ele acaba fazendo proteína. O complexo de Golgi, ele engloba e ele secreta substâncias, né? E a gente tem aí, né, uma série de organelas trabalhando para o nosso organismo, para o nosso sistema funcionar. A gente viu de todas as estruturas que compõem uma célula que a membrana plasmática é mega complexa, né? Ela é uma bicamada lipoproteica feita de fosfolipídios e proteínas e tem aí a característica de ser semipermeável e é responsável pela permeabilidade seletiva da célula, ou seja, seleciona tudo que entra e o que sai de dentro da célula. Ela faz isso por transportes que a gente chama de transportes entre membrana, e esse transporte pode ser ativo, com gasto de energia, ou passivo, sem gasto de energia, ATP. É passivo quando acontece por difusão ou osmose. Na difusão, eu tenho a passagem de substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Essa difusão ela pode ser simples, quando ocorre a passagem de gases, ou ela pode ser facilitada, quando ocorre a passagem de glicose, por exemplo, que é uma molécula orgânica bem pequenininha. Mas ela é facilitada porque está sendo utilizada ali a ajuda de uma proteína. Já a osmose, que é o que mais cai em prova, ela é o transporte do solvente e não do soluto. Ela é o transporte de água, que sai do meio menos concentrado
para o mais concentrado. Lembrando nesse caso que sal sempre puxa água, e aonde eu tenho mais sal, aonde eu tenho mais soluto, é aonde eu tenho um meio hipertônico, mais concentrado. Beleza? Professora, e o ativo? O ativo eu tenho aí a bomba de sódio e potássio, vai acontecer sempre contra um gradiente de solução. Então, é o transporte do soluto, só que de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, é eu querendo entrar num trem lotado, tá? Tem que fazer força para entrar nesse trem lotado, vou gastar energia para isso. É mais ou menos como funciona a bomba de sódio e potássio. Além disso, eu tenho o englobamento de partículas, né? Por endocitose, ou seja, colocando partículas grandes para dentro. Se essa partícula for sólida, fagocitose. Se ela for líquida, pinacitose. Beleza? A gente viu também que a membrana plasmática tem algumas especializações, né? Como as microvilosidades, que faz com que aumente a área de absorção da célula, ou ainda, né, com a presença de junções aderentes, né, que acabam unindo ainda mais uma célula a outra, né, com uma forma de grampos, com um encaixe específico. Enfim, olha só, essa é a nossa revisão zona e bora dar mais uma olhadinha no nosso resumindo! Então, galera, pegue seu caderno, sua caneta e vamos à nossa revisão zona parte 2 da bio, que engloba aí assuntos como ácidos nucleicos, síntese proteica, histórico celular e membrana plasmática. Ácidos nucleicos corresponde ao nosso material genético responsável por nossas características por meio de proteínas. É o DNA e o RNA. DNA com sua fita dupla, com pentose do tipo desoxirribose e suas bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e timina. Já o RNA, uma fita simples, que tem ribose, uracila no lugar de timina. E são de 3 tipos: ribossômico, mensageiro, que tem os códons, e transportador, que tem os anticódons. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos, uma molécula formada por um grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. A síntese proteica é o resultado fim do dogma da bio, onde DNA transcreve RNA, que se traduz em proteína. Na replicação, ocorre na intérfase antes de iniciar a mitose. DNA faz outro DNA num processo semiconservativo. A transcrição é quando um gene se transcreve em RNA também no sentido 5' para 3'. E a tradução é quando esse RNA finalmente é traduzido em proteína com a ajuda aí de um RNA transportador, aminoácidos e ribossomos. Em 1665, Robert Hooke viu a célula pela primeira vez. Em 1858, veio a teoria celular, dizendo que todo ser vivo é formado de célula. Célula é a unidade morfológica de todo ser vivo e uma célula só pode ser originada de outra. Toda célula tem membrana plasmática, citoplasma, material genético e organelas. Essas organelas são de vários tipos: mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, cloroplasto, vacúolo. Só que toda membrana plasmática ela é uma bicamada lipoproteica feita de fosfolipídios associados a proteínas. Esses fosfolipídios têm uma camada hidrofílica e hidrofóbica, e a função da membrana plasmática é selecionar substâncias que entram e saem da célula. Ela tem como característica o fato de ser semipermeável e ter uma permeabilidade seletiva. O transporte entre membranas ele pode ser de 2 tipos: passivo, sem gasto de energia, e ativo, com gasto de ATP. Quando ele é passivo, ele pode ser por difusão, quando é a passagem do soluto, ou por osmose, quando é a passagem do solvente. Quando é a passagem do soluto, sempre vai acontecer do meio mais para o meio menos, e pode ser simples, quando ocorre com gases, ou facilitada, quando ocorre, por exemplo, com glicose com a ajuda de uma proteína. Já o ativo, por exemplo, é a bomba de sódio e potássio, vai acontecer contra um gradiente de solução, ou ainda o englobamento de partículas. Galera, bora exercitar todo esse conhecimento, porque só estudar e fazer o esquemão não resolve. A gente tem que testar os nossos conhecimentos, ó. Beijo no coração e até a próxima aula.